Homens acham que elogiar uma mulher é dizer "você é linda" e pronto. Mas o que eles não entendem é que esse tipo de elogio só entra por um ouvido e sai pelo outro. Toda mulher já ouviu isso 1000 vezes. O que realmente mexe com a mente feminina é quando um homem sabe exatamente onde tocar com palavras. E não estou falando de elogios físicos. Estou falando de elogios que atingem o ego, o coração e o instinto dela ao mesmo tempo. O tipo de palavra que faz ela pensar em você à noite sem saber o porquê. A maioria dos homens não tem ideia do poder que uma simples frase pode ter quando dita da forma certa. Hoje, eu vou te mostrar os tipos de elogios que fazem qualquer mulher te desejar, respeitar e te colocar acima dos outros homens, mesmo que ela nunca admita isso em voz alta. O primeiro tipo de elogio que faz qualquer mulher querer você é elogiar o jeito que ela pensa. Poucos homens entendem o impacto que isso tem. Quando um homem comenta algo sobre o corpo ou o rosto dela, ela pode até sorrir, mas por dentro ela só pensa. Mais um falando a mesma coisa. Mas quando um homem olha para ela e diz algo que mostra que ele percebe o conteúdo da mente dela, ele ativa algo que pouquíssimos conseguem: respeito e curiosidade. Elogiar o corpo é fácil, mas elogiar a inteligência emocional, o raciocínio, ou a forma como ela enxerga o mundo, isso faz o cérebro dela te colocar em um nível diferente. Toda mulher quer ser desejada, sim. Mas antes de qualquer coisa, ela quer se sentir admirada. Quer saber que o homem ao lado dela enxerga o que os outros ignoram. Quando você diz algo como "gosto de como você pensa diferente" ou "você sempre tem uma forma inteligente de ver as coisas", o que ela escuta não é só um elogio, é validação. Você está dizendo sem dizer "eu te vejo por inteiro". E esse tipo de atenção é viciante. A maioria dos homens acha que para impressionar uma mulher precisa se exibir, contar vantagens, mostrar poder. Só que isso é o oposto do que desperta a atração real. Porque quando você fala demais sobre si, ela percebe que você está tentando convencê-la. Mas quando você faz um elogio sobre a forma como ela pensa, o foco muda. Você tira o centro de si e coloca nela. E isso cria uma conexão emocional instantânea. Esse tipo de elogio também desperta o lado competitivo feminino. Sim, muitas mulheres querem manter o padrão de serem as mais interessantes da sala, as mais inteligentes, as mais diferentes. Então, quando um homem enxerga isso e elogia, ela automaticamente quer continuar sendo essa mulher aos olhos dele. Ela começa a querer manter essa imagem, o que significa que ela começa a pensar em você mais do que deveria. Outra coisa que torna esse tipo de elogio poderoso é a escassez. Homens quase nunca falam disso. É raro ouvir alguém dizer "admiro a calma que você tem para resolver as coisas" ou "tem algo no jeito que você raciocina que é diferente". Essas palavras tocam o ego feminino de uma forma profunda porque não são genéricas, são específicas e mostram atenção genuína. E quando uma mulher sente que foi realmente vista, o cérebro dela libera dopamina, o mesmo hormônio ligado à atração e ao vício. É por isso que depois de uma conversa dessas, ela fica com aquele pensamento: o que tem nele que me prende tanto? Mas atenção, não é o que você fala, é como fala. Se soar ensaiado, forçado, ou se você usar o elogio como uma tentativa de manipulação, ela vai perceber na hora. Mulheres têm um radar natural para detectar intenções. Então, a chave está em observar de verdade. Quando você realmente presta atenção nas conversas, no que ela valoriza, no jeito que ela se posiciona, o elogio surge naturalmente. E tem mais um detalhe. Mulheres diferentes valorizam aspectos diferentes do próprio intelecto. Algumas se orgulham de serem calmas, outras de serem estratégicas, outras de terem uma mente criativa. E é por isso que o elogio precisa ser personalizado, não copiado de frase pronta. Quando ela sente que foi compreendida em um nível que os outros homens não chegam, é ali que começa o jogo da atração.
Imagine uma conversa leve entre você e uma mulher. Ela comenta sobre como lida com pessoas difíceis no trabalho e você realmente ouve o que ela diz. Depois de alguns segundos, você olha para ela e fala: "Você tem um jeito de entender as pessoas que é raro. Não é só inteligência, é sensibilidade. Isso é o que te faz diferente silêncio." Nesse momento, o cérebro dela congela por um segundo. Porque ela percebe que você não falou algo ensaiado. Você notou um traço dela que quase ninguém nota. Ela pode até disfarçar, rir, mudar de assunto, mas por dentro, ela sente algo novo: respeito, curiosidade e desejo. E esse tipo de sentimento é muito mais poderoso do que uma simples atração física. A verdade é que mulheres não se apegam a rostos, se apegam a sensações. E um homem que faz ela se sentir vista, admirada e intelectualmente desejada ganha um espaço que os outros não conseguem alcançar. Porque quando ela começa a associar o teu nome à sensação de ser valorizada além da aparência, você se torna impossível de esquecer. Elogiar o jeito que ela pensa é mais do que charme. É estratégia emocional. É saber entrar na mente dela sem pedir permissão. E uma vez que você entra ali, é muito difícil ela querer te tirar. O segundo tipo de elogio que faz qualquer mulher te querer é elogiar a energia dela e não o corpo. Homens costumam pensar em atração de forma visual, mas mulheres sentem atração de forma emocional e energética. Elas se conectam com o que um homem as faz sentir, não com o que ele mostra. E quando um homem é capaz de perceber e elogiar a energia de uma mulher, o jeito como ela ocupa um espaço, fala, ri ou se comporta, ele se destaca imediatamente. Quando você diz algo como "tem algo na sua presença que muda o ambiente" ou "gosto da calma que você transmite quando fala", você está dizendo para ela que a energia dela é percebida e valorizada. E isso é um tipo de elogio que poucos homens sabem dar, porque ele exige atenção, percepção e maturidade emocional. 3 coisas raras hoje em dia. Quando um homem elogia o corpo de uma mulher, ela sente que está sendo olhada. Mas quando ele elogia a energia, ela sente que está sendo sentida. E esse é o ponto. Mulheres querem ser sentidas. Querem sentir que o homem percebe algo nelas que vai além do físico. Algo que não pode ser explicado, só experimentado. Esse tipo de elogio atinge diretamente o instinto emocional feminino. Faz ela sentir que há uma conexão silenciosa entre vocês. Algo que nem ela mesma consegue explicar, mas sente. E quando isso acontece, o cérebro dela associa você à sensação de conforto e segurança emocional. E é isso que a maioria dos homens não entende. A verdadeira atração acontece quando ela se sente emocionalmente reconhecida. Mulheres podem receber 1000 elogios físicos e continuar frias. Mas basta um elogio sincero sobre a energia e ela começa a baixar a guarda. Porque o que você está elogiando não é uma característica visível, é uma vibração, um estado dela. E quando você fala sobre algo tão subjetivo, ela percebe que você sentiu o que os outros não conseguem sentir. Elogiar a energia de uma mulher também ativa o lado mais feminino dela, o da entrega. Quando um homem fala, "tem uma leveza no jeito que você fala que é encantadora", ela não escuta apenas palavras, ela sente um convite. Um convite para se abrir, para continuar sendo assim perto de você. E sem perceber, ela começa a relaxar emocionalmente. Mas aqui vai um segredo. Esse tipo de elogio só funciona se for autêntico. Mulheres sabem quando um homem está apenas jogando palavras bonitas. Por isso, para elogiar a energia dela, você precisa primeiro observar sem pressa. Perceba o jeito como ela olha, a forma como ela se movimenta, o tom da voz, o sorriso. E então, encontre algo que realmente te chame a atenção. Quando o elogio vem de uma observação real, ela sente. Não precisa ser ensaiado. Às vezes,
basta dizer algo simples, mas com intenção. Tem algo na tua energia que é difícil de explicar. Ela é calma, mas intensa ao mesmo tempo. E nesse momento, você não está elogiando só a mulher, você está elogiando a aura dela. E isso tem um peso enorme, porque toda mulher quer sentir que transmite algo especial, algo que os outros não conseguem colocar em palavras. Quando um homem consegue fazer isso, ele se torna diferente. Ela começa a associar a presença dele com uma sensação boa, e isso cria um laço invisível. Imagine que vocês estão conversando e ela está rindo, contando algo do dia dela. Você olha nos olhos e diz: é engraçado. Tem algo na tua energia que contagia. Quando você fala, o ambiente muda. Ela pode até rir e responder algo como: ah, para com isso. Mas por dentro, ela vai estar derretendo, porque você acabou de tocar o centro da identidade dela, a forma como ela impacta o mundo. Esse tipo de elogio fica ecoando na mente dela, mesmo quando a conversa acaba. Homens que entendem isso têm uma vantagem enorme. Enquanto a maioria se perde tentando ser engraçado, bonito ou interessante, o homem que entende a linguagem da energia fala direto com o inconsciente feminino. E o inconsciente feminino é o que realmente decide quem ela quer. Mulheres podem negar isso verbalmente, mas no fundo elas sabem. A atração verdadeira não é física, é vibracional. E um elogio bem colocado sobre a energia dela é como um gatilho emocional. Ela pode até tentar esconder, mas vai sentir vontade de estar por perto de novo. Então, se você quiser causar impacto real, pare de elogiar o óbvio. Aprenda a ver o que os olhos não mostram. E quando ela perceber que você sente o que os outros ignoram, ela não vai conseguir te tirar da cabeça. O terceiro tipo de elogio que faz qualquer mulher te desejar é elogiar o autocontrole e a forma como ela lida com situações difíceis. Esse tipo de elogio mexe com algo profundo, a força feminina que, na maioria das vezes, ninguém reconhece. Enquanto muitos homens só enxergam a beleza, o sorriso, a roupa ou o corpo, a mulher está ali, carregando o peso de dias difíceis, de dúvidas, de cansaços que ela nunca comenta. Então, quando um homem percebe isso e elogia de forma sincera, ele não está apenas sendo atencioso, ele está validando algo que o mundo inteiro costuma ignorar. Mulheres se sentem emocionalmente vistas quando alguém percebe a força silenciosa que elas exercem todos os dias. Quando alguém nota que, mesmo cansada, ela ainda se comporta com classe. Que mesmo frustrada, ainda fala com calma. Ou que mesmo insegura, ainda consegue sorrir. Esses são os detalhes que um homem de verdade percebe. E quando ele reconhece, ele cria uma conexão emocional quase instantânea. Não é sobre dizer, você é forte. Isso é genérico e vazio. É sobre reconhecer a maneira como ela mantém o controle sem precisar se exibir. É o tipo de elogio que diz, eu vejo a mulher por trás da aparência. E para muitas, isso é raro. A maior parte dos elogios que elas recebem está ligada a algo que pode mudar. A aparência, o cabelo, o corpo, a roupa. Mas elogiar o autocontrole é tocar em algo que vem de dentro, algo que faz parte da essência dela. E aqui está o mais interessante. Quando você faz esse tipo de elogio, ela não apenas se sente valorizada, ela se sente compreendida. E a compreensão é uma das formas mais poderosas de gerar conexão emocional entre um homem e uma mulher. Porque o que toda mulher quer, no fundo, é alguém que entenda a diferença entre ser admirada e ser desejada. Quando você elogia o jeito que ela se mantém calma, madura ou equilibrada, você está mostrando que é capaz de ver a alma dela, e não só a aparência. A maioria das mulheres vive num ambiente onde esperam que elas sejam perfeitas, bonitas, educadas, fortes, sensíveis, sorridentes. E quase ninguém percebe o esforço que existe por trás disso. Então, quando um homem aparece,
e mostra que reconhece esse esforço invisível, ele desperta um sentimento que é muito mais forte que atração: confiança. Esse elogio também faz ela te enxergar como alguém emocionalmente inteligente. Um homem que entende o valor da calma, da compostura, da paciência, é um homem que transmite segurança. E segurança é um dos gatilhos mais poderosos de atração emocional feminina. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que conseguem perceber além do superficial. E quando você elogia o controle dela, ela automaticamente associa você a equilíbrio e maturidade. Outro ponto importante é que esse tipo de elogio não precisa ser dito em momentos grandiosos. Na verdade, quanto mais natural e espontâneo ele parecer, mais efeito tem. Mulheres valorizam quando percebem que o homem não está tentando conquistá-las com palavras, mas simplesmente reconhecendo quem elas são. E isso é o que separa o homem comum do homem magnético. Esse tipo de elogio também cria uma troca energética poderosa. Porque quando uma mulher percebe que o homem enxerga o esforço dela, ela relaxa emocionalmente. E quando uma mulher relaxa perto de um homem, ela se abre para sentir. Esse é o momento em que a atração emocional começa a se transformar em algo mais forte. Não é sobre dominar, é sobre criar espaço para ela ser ela mesma. E é aí que muitos homens erram. Eles tentam conquistar usando palavras grandes, elogios forçados, gestos exagerados. Mas esquecem que o que realmente toca uma mulher é quando ela sente que o homem percebe o invisível. Elogiar o autocontrole, o equilíbrio ou o jeito que ela lida com a vida é a forma mais elegante de dizer: eu vejo o que ninguém mais vê. E sabe por que esse tipo de elogio é tão poderoso? Porque toda mulher, por mais confiante que pareça, tem momentos em que duvida de si. Tem dias em que ela se sente cansada, fraca, sem energia. E quando um homem aparece e reconhece justamente a força que ela às vezes esquece que tem, ele se torna inesquecível. Homens que entendem isso não precisam competir com beleza, status ou dinheiro. Eles sabem que o segredo está em observar e verbalizar o que ela nem sabia que queria ouvir. Quando ela sente que você enxerga a força dela, ela se sente segura perto de você. E quando uma mulher se sente segura, ela se solta. E quando ela se solta, é ali que nasce a atração real. Então, da próxima vez que quiser elogiar uma mulher, olhe além. Perceba a calma, a paciência, a forma como ela resolve as coisas. Porque é aí que mora o verdadeiro poder feminino. E é também aí que um homem inteligente aprende a deixar uma marca impossível de apagar. O quarto tipo de elogio que faz qualquer mulher te desejar é elogiar o esforço dela em evoluir. Mas antes de explicar, deixa eu dizer uma coisa direta. A maioria dos homens não sabe lidar com mulheres que estão crescendo. Eles se sentem ameaçados quando veem uma mulher ambiciosa que busca ser melhor, estudar mais, trabalhar mais, cuidar de si, logo pensam que ela vai deixá-los para trás. E é exatamente por isso que esses homens perdem mulheres incríveis, porque em vez de reconhecer o esforço, eles competem com ele. Um homem maduro entende que elogiar a evolução de uma mulher não diminui o valor dele, aumenta. Quando você diz algo como "admiro o quanto você está se esforçando para crescer", você mostra segurança. E segurança é algo que toda mulher respeita. Porque um homem que se sente confortável em reconhecer a luz de uma mulher mostra que ele também tem luz própria. Mulheres prestam atenção nisso. Elas sabem diferenciar o homem que as apoia daquele que se sente inferior. E o pior é que muitos homens acham que ser duro, fechado e distante é sinal de masculinidade. Mas não é. A verdadeira masculinidade está em apoiar, proteger e valorizar, não em competir, controlar ou desmerecer. E aqui vai a parte que muitos não vão gostar. A razão pela qual muitos homens perdem o interesse das mulheres não é porque elas mudaram demais,
mas porque elas evoluíram e eles ficaram no mesmo lugar. Enquanto ela lê, aprende, se cuida, trabalha, se desenvolve emocionalmente, o cara continua repetindo os mesmos padrões, as mesmas piadas, os mesmos medos. E quando ela percebe isso, o encanto morre. Então, quando você elogia o esforço dela em crescer, você não está apenas dando um elogio bonito. Você está dizendo, eu não tenho medo da tua evolução. E isso é magnético, porque toda mulher quer um homem que cresça junto, não alguém que a segure para trás. Esse tipo de elogio mostra maturidade emocional, inteligência e visão de futuro. Você deixa de ser o cara comum e se torna alguém que inspira confiança. E o mais curioso é que esse elogio mexe com o emocional dela de uma forma profunda. Porque, no fundo, toda mulher quer ouvir que o que ela está fazendo vale a pena. Quer sentir que o esforço dela é notado. E não só em aparência, mas em caráter, disciplina e ambição. Quando você elogia o crescimento dela, algo muda na forma como ela te vê. Ela começa a te respeitar. E respeito é o primeiro passo para a atração emocional verdadeira. A mulher pode até se interessar por um cara bonito, mas ela só se entrega para quem respeita. Agora, aqui vai o alerta. Parem de elogiar só o que dá para ver. Mulheres estão cansadas de ouvir: você é linda, seu sorriso é incrível, que corpo. Essas palavras já não causam nada. Elas ouviram isso de dezenas de caras que não tinham nada a oferecer, além de desejo superficial. Se você quer se destacar, elogie o que ninguém mais vê: o progresso, o esforço, o caminho que ela está trilhando. Diga algo como: é admirável como você não se acomoda, ou dá para ver o quanto você tem crescido ultimamente. Essas frases, quando ditas com sinceridade, mexem com ela de um jeito que nenhum elogio físico consegue, porque no fundo ela sente: ele me entende. E é aí que mora o poder. Porque quando uma mulher sente que um homem entende a jornada dela, ela automaticamente o associa a alguém que caminha na mesma frequência. E a atração acontece quando duas pessoas vibram no mesmo nível. A verdade é simples: homens que têm medo de mulheres evoluídas acabam sozinhos, mas homens que reconhecem e elogiam o crescimento feminino são lembrados como raros. Eles passam uma mensagem forte: eu não tenho medo da tua força, eu admiro ela. Então, se você é homem e está ouvindo isso, acorda. Parem de fugir de mulheres que estão crescendo. Aprendam a vê-las como parceiras, não como ameaças. Porque quando você apoia o crescimento de uma mulher, você automaticamente cresce também. E é nesse tipo de energia que nascem as conexões reais, maduras e intensas. O elogio certo pode transformar completamente a forma como ela te enxerga. Não é bajulação, é sabedoria emocional. Quando você reconhece o esforço dela em se tornar melhor, ela te coloca num lugar que pouquíssimos homens chegam: o de companheiro de evolução. O quinto tipo de elogio que faz qualquer mulher querer você é elogiar a calma dela em meio ao caos. Parece simples, mas esse é um dos elogios mais poderosos que existem e, ao mesmo tempo, o mais negligenciado pelos homens. A maioria dos caras só reage ao caos, se irrita, discute, se defende. Pouquíssimos são os que observam e percebem a mulher que se mantém firme enquanto tudo ao redor desmorona. E quando um homem elogia isso, ele toca um lugar emocional que nem ela mesma sabia que precisava ser reconhecido. Toda mulher, em algum nível, está cansada de carregar responsabilidades emocionais. Cansada de ser quem entende, quem segura, quem conserta, quem perdoa. E o que muitos homens não percebem é que por trás desse autocontrole existe exaustão. Então, quando um homem chega e diz algo como: eu admiro como você consegue se manter calma, mesmo quando as coisas saem do controle, ele não está apenas elogiando a tranquilidade dela. Ele está reconhecendo a força que existe por trás dessa calma. Esse tipo de elogio
mostra sensibilidade masculina. E isso é extremamente atraente, porque a maioria das mulheres sente falta de homens que entendam o emocional delas, não apenas o corpo. Quando um homem observa e verbaliza a calma, a paciência, a serenidade, ele está de forma sutil dizendo: "Eu te vejo além do barulho." E essa frase silenciosa desperta uma sensação poderosa de confiança. E o curioso é que esse tipo de elogio também revela quem você é como homem. Um homem que consegue perceber calma é um homem que também tem calma dentro de si. E isso transmite algo que toda mulher busca inconscientemente: segurança emocional. Ela sente que perto de você não precisa se defender o tempo todo. Não precisa se provar. Ela pode simplesmente existir. Mulheres não se apaixonam por quem as provoca emocionalmente o tempo todo. Elas se apaixonam por quem as faz sentir paz. E um elogio bem colocado sobre a calma dela ativa exatamente essa sensação. É como se ela dissesse para si mesma: "Ele entende a minha essência." E tem um detalhe importante. Homens que aprendem a enxergar a calma de uma mulher aprendem também a valorizar o silêncio. Nem toda mulher precisa ser explosiva para ser intensa. Algumas têm um poder quieto, quase invisível, que domina qualquer ambiente. E quando um homem é capaz de perceber esse tipo de presença e colocar isso em palavras, ele se torna inesquecível para ela. Mas cuidado, esse elogio não pode soar como análise. Ele deve vir leve, natural, no meio de uma conversa, como se fosse um pensamento solto que escapou sem querer. Porque quando ela sente que o elogio é verdadeiro e não ensaiado, ele entra fundo. O elogio à calma feminina é também um reconhecimento da feminilidade madura. Aquela que não precisa provar nada, apenas se manter centrada. E quando um homem valoriza isso, ele desperta o lado mais doce e confiante dela. Ela passa a te ver como alguém que entende o valor da quietude, da estabilidade, do equilíbrio. E esse é o tipo de homem que as mulheres não esquecem. Elogiar a calma dela é elogiar o controle emocional, o domínio interno, a sabedoria silenciosa. É uma forma de dizer: "Eu percebo o quanto você é forte, mesmo sem precisar gritar." E é exatamente esse tipo de percepção que diferencia o homem comum do homem magnético. Quando você aprende a ver beleza na tranquilidade, no olhar sereno, na fala calma, você começa a enxergar o que poucos enxergam. E é isso que faz você se tornar inesquecível. Porque no final das contas, a mulher não quer o homem que a deixa nervosa. Ela quer o homem que a faz respirar em paz. Percebe agora a diferença entre um homem comum e um homem que sabe falar com o psicológico de uma mulher? O primeiro apenas repete elogios que qualquer um diria. O segundo sabe provocar emoção, curiosidade e respeito com poucas palavras. E isso é o que separa o cara legal do homem que ela não consegue esquecer. O segredo não está em decorar frases, está em entender o que cada tipo de elogio desperta. Um ativa o instinto dela, outro o emocional e outro o racional. Quando você combina os três, você se torna praticamente impossível de ignorar. Mas aqui vai o ponto mais importante: nunca force. As palavras só têm poder quando saem com naturalidade. Mulher sente quando é genuíno. E quando ela sente, o jogo muda completamente. Agora me diga, você realmente quer que ela te veja diferente de todos os outros caras? Ou vai continuar dizendo você é linda como todo mundo? Se esse vídeo abriu a sua mente, deixa o like, comenta aqui embaixo o tipo de elogio que mais te surpreendeu, compartilha com um amigo que precisa ouvir isso e se inscreve. Porque no próximo vídeo eu vou te revelar as palavras que fazem uma mulher sentir saudade de você mesmo quando tenta te esquecer.